Marcos Braz detona a decisão da CBF e também comenta algumas coisas bem interessantes. Comentou sobre o Apolinho, né? Foi um rubro-negro, um cara que já foi técnico, era um torcedor apaixonado do Flamengo. Infelizmente passou dessa para melhor ontem à noite, né? No jogo do Flamengo, tanto que no meio da transmissão eles até comentaram isso. O João Guilherme estava narrando o jogo. Ele falou uma coisa bem interessante. Ele fala que quem criou o termo chocolate foi ele. Então, o chocolate que o Flamengo deu ontem no Bolívar por 4-0 fica de homenagem ao nosso ídolo aí, né? Eu não conhecia, eu sou um cara novo. Quando eu nasci, eu acho que ele nem era mais treinador do Flamengo, eu acho que já tava até aposentado, né? Mas fica aí, cara, os nossos pêsames pra família do Apolinho, né? Um cara que vai ser homenageado. Eu tenho certeza que no próximo jogo do Flamengo vai ter alguma homenagem pra ele. Se não do Flamengo em si, pelo menos a torcida vai se organizar pra fazer isso. A torcida do Flamengo é muito boa em fazer isso, cara. Enfim, o Marcos Braz falou algumas coisas bem interessantes, então fique aí com a zona mista dele. Ele falou sobre o Apolinho também, falou sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Olha só o que ele falou aí, cara. Enfim, fique aí com a zona mista, mas antes, é claro, tenho que pedir a você que você deixe seu like, se inscreva no canal e também acione o sino de notificação. Muito obrigado a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal, deixa um like. E caso você não seja sua primeira vez aqui no canal, te convido a fazer parte aqui do nosso canal, te convido a se tornar um inscrito. Agora sim, sem mais delongas, vejam aí o que disse Marcos Braz. O atacante Gabigol passando pela zona mista do Maracanã. Rapidinho. Rapidinho, Gabriel, rapidinho. Eu te amo, vocês me amam. Amamos, não tem jeito. Marcos. Peraí, que a Isabelle Vai, fala primeiro, vai. ela que chamou. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Queria que você pudesse falar sobre essa decisão da CBF em paralisar o campeonato por 2 rodadas, né? O Flamengo se posicionou contra essa decisão de paralisar. O São Paulo, o Palmeiras também se posicionaram. Não me lembro muito bem, acho que Corinthians também. Enfim, outros clubes se posicionaram junto com o Flamengo. Queria que vocês pudessem falar sobre essa decisão, como foi também a conversa com a CBF sobre a paralisação ou não, e também com outros clubes. Eu acho que o que eu posso falar é o nosso sentimento. O que a gente não quer é que seja ampliada ainda mais a falta de jogadores da data FIFA. Por exemplo, nós no sábado iríamos jogar com o Vasco, iríamos ter todos os jogadores disponíveis aqui. O que não pode é botar, por exemplo, esse jogo, remarcar esse jogo do Vasco para dentro da data FIFA, em que a gente vai chegar e não vai ter esses jogadores. Então, assim, o que a gente espera da CBF, em relação pelo menos a Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que eu acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro. Ô Marcos, ainda falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul, o Flamengo ofereceu, né, as estruturas do CT Ninho do Urubu para Grêmio, Inter, Juventude. Algum clube já demonstrou interesse em talvez usar as estruturas que o Flamengo ofereceu? A gente sabe que o Grêmio parece que vai treinar no CT do Corinthians, o Inter e Juventude chegaram a falar alguma coisa com vocês? Não, a gente ainda não tem nenhuma notícia sobre o possível requerimento de algum clube gaúcho. A gente não tem, a gente colocou à disposição para que fizesse os ajustes possíveis, mas a gente não tem nenhuma resposta em relação a isso. E como é que foi essa conversa? Vocês chegaram a conversar com algum outro clube, com os clubes inclusive aqui, por exemplo, que vocês têm um contato mais próximo com o Fluminense, tem o consórcio, enfim, e dá pra ver também que vocês têm uma relação próxima ali com o Mário Bittencourt. Vocês conversaram sobre a posição do Flamengo, tentando trazer o ponto do Flamengo e também dos clubes que estavam do lado de vocês? Não, o que acontecia é que a gente estava esperando essa reunião do dia 27 para ter alguma posição em relação ao campeonato. E isso aí foi feito de uma maneira diferente e foi comunicado ao clube. Eu estava dentro do ônibus, vindo para o estádio com os jogadores, quando a gente teve a notícia. Não deu muito tempo para conversar desse tema, até porque o jogo aqui era de suma importância, né? Agora que acabou o jogo, 4-0, em que o resultado veio, em que deixa a gente numa situação melhor, não é o que a gente queria, mas melhor no próximo jogo, a nossa preocupação era toda esse jogo. Agora, hoje à noite, amanhã, a gente vai começar a analisar para ver qual é o impacto disso. Mas o mais importante é dizer
é o que a gente espera, que a CBF não vá colocar ainda mais jogos do Flamengo dentro da data FIFA. Aumentar de 9 jogos a 12, 13, 14 jogos, em que você não possa contar com 4 titulares, 3 titulares, não sou eu que escalo o time, mas se você vê o histórico dos times que entram em campo do Flamengo, é esse. Então, eu espero que a gente não passe de 9 para 12, 13, 14 jogos. Na minha concepção, já tem uma falta de isonomia quando isso acontece. Espero que isso não seja ampliado. E a Copa do Brasil, Marcos? Está normal. Não vai parar a Copa do Brasil? Não. O jogo está confirmado. O Flamengo tem 4 ou 5 jogadores nessa pré-lista. Na lista que chamam de lista aberta e que podem ser chamados a qualquer momento, mas eu acho que, por razões óbvias, será chamado só se tiver algum jogador machucado. Eu não acredito. O mais importante, a questão central de se dizer e de se comunicar é a esperança de não se ampliar de 9 jogos para 12, 13, 14 jogos ainda na data FIFA, porque você perder uma quantidade de jogadores, da importância desses jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo de você perder uma Arrascaeta e um De La Cruz no jogo, eu acho que perde a isonomia o campeonato. Eu acho que não é justo com o Flamengo, não é justo quem investe, não é justo que vai à procura de fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz, para depois não poder usar um jogador num dos principais campeonatos do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil está confirmada, né? Não, está confirmado. O jogo da Copa do Brasil está confirmado. Sobre o Apolinho, fala alguma coisa aí, importância dele, como carioca, inclusive. Muito triste em relação ao Palinho, que eu posso falar. Eu conhecia ele, conheço a família inteira. Um cara sensacional, um rubro-negro apaixonado, mas correto nas suas análises, sempre muito apaixonado, mas sempre imparcial. Um cara assim, tomara que ele tenha uma passagem maravilhosa e que a família esteja confortada. E é um cara assim, para quem eu tive o privilégio de conhecer ele. É um cara diferente. Flamengo vai homenagear? Com certeza vai homenagear. Se tivesse jogo... Braz, só uma pergunta, Braz. Então aí está, meus amigos, ele reclamou, cara, de um fato. O Flamengo vai ficar extremamente desfalcado na Copa América, né? Vai perder no mínimo 5 jogadores. No mínimo não, né? Acho que é no máximo, até porque da seleção brasileira ninguém do Flamengo foi convocado. Felizmente ninguém foi convocado. Então vai ter o quarteto uruguaio, né, de praxe, o Varela, o Vinha e os meus campistas, Arrascaeta e De La Cruz. Daí, pela seleção chilena, vai ter o Eric Pulgar. Pelo menos até o momento a regra é essa, né? Até o momento o Flamengo não perde mais nenhum jogador além deles, exceto pela seleção brasileira. Um Ayrton Lucas, um Gerson, que já foi convocado, um Pedro, um Everton Cebolinha, talvez. Mas, felizmente, nenhum brasileiro foi convocado. Felizmente pro Flamengo, né? Infelizmente para eles. Quem não gostaria de jogar pela seleção brasileira, né? Mas, cara, com essa paralisação, o Flamengo, infelizmente, a tendência é o Flamengo ficar ainda mais desfalcado, porque além dos desfalques, a tendência é você ter mais jogos nesse meio tempo por conta da paralisação. Eu fui um cara a favor, eu sou a favor da paralisação, acho que agora não tem que ter futebol, você tem que focar em ajudar o Sul, né, principalmente o Grêmio tá fazendo isso, o Internacional tá fazendo isso, o Juventude deve estar fazendo isso, não tô vendo tanto assim, mas com certeza eles estão se mobilizando para ajudar. Então, cara, como é que você vai focar em futebol, né? Sendo que tem jogador do Internacional, jogador do Grêmio, jogador do Juventude, estão ajudando lá, o Thiago Maia. Cara, adoro trazer o exemplo do Thiago Maia. O Thiago Maia tá ajudando o pessoal a ser resgatado. O Thiago Maia tá lá fazendo parte do grupo de busca, tá salvando pessoas, tá arrecadando alimento, roupa, sapato, remédio, água, comida, qualquer coisa. O Thiago Maia tá ajudando. Isso que o Thiago Maia é do Flamengo, teoricamente, né? Ele tá emprestado ao Internacional. Fora que o Thiago Maia é do Norte, ele é de Roraima, se eu não me engano. Então você vê, cara, um jogador que não é gaúcho, ele tá emprestado ao Inter, tá fazendo tudo isso. Imagina o pessoal que joga no Inter há mais tempo. O Renato Gaúcho. Imagina o pessoal que é
do Rio Grande do Sul, que é do Sul e joga no Inter, joga no Grêmio, joga no Juventude. Imagina só esse pessoal, o que eles vão fazer? Você acha que eles estão com cabeça pra jogar futebol, pra pensar em futebol? Enfim, já tô me estendendo demais aqui. Então, eu fui super a favor, mas é um fato, cara. O Flamengo vai ser prejudicado. Mas antes o Flamengo ser prejudicado do que o Flamengo se negar a ajudar. O Flamengo não ajudar, não focar seus esforços em ajudar eles, porque estava preocupado com o futebol. Enfim, essa é a minha opinião, cara. Agora eu vou trazer aqui pra vocês uma informação bem legal, cara, que eu peguei do site Gavia News. O Flamengo e Bolívar quebrou o recorde de público. Exatamente, cara. Teve um total de 59.424 torcedores pagantes. Quase 60 mil pessoas no Maracanã ontem à noite. E a lista, o top 5 com mais públicos, ficou assim atualmente. Acho que é só da Libertadores essa lista aqui, deve ser só da Libertadores. Em primeiro lugar, o Flamengo Bolívar de ontem, o 4-0, o chocolate que o Flamengo deu no Bolívar, com 59.424 torcedores. Em segundo lugar, também Flamengo. Flamengo tá com medalha de ouro e medalha de prata. Flamengo 2-0 no Palestino, com um total de 55.417 pagantes. Em terceiro lugar, nós temos a vitória do São Paulo sobre o Cobresal, não sei como se pronuncia, tendo 49.502 torcedores. Em quarto lugar, a vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo, 2-1, com 41.507 torcedores. E em quinto lugar, para fechar o top 5, a derrota do Botafogo para o Júnior Barranquilla, tendo um total de 35.513 pagantes. Então aí está o top 5, cara, o Flamengo monopolizando. E tem uma distância até que grande, tá? Entre o Flamengo e o São Paulo, que é o terceiro lugar. O segundo lugar é o Flamengo sobre o Palestino, 2-0, com 55.417. Em terceiro lugar tá o São Paulo, com 49 mil, cara. Vou até fazer a conta aqui, ó, cara. Em segundo lugar, o Flamengo. O Flamengo tá monopolizando, tá? Mas a diferença entre o Flamengo e o São Paulo. O segundo lugar é do Flamengo, com 55.417 pagantes. Com o São Paulo, em terceiro lugar, tendo 49.502, cara. Então, uma diferença aí de 5.900 torcedores, cara. Olha aí, a diferença entre o segundo jogo com mais torcedores, que também é do Flamengo, pro terceiro, 5.915 torcedores. Então o Mengão tá aí, ó, disparado na frente, tendo monopolizado primeiro e segundo lugar. O Flamengo quebrando seu próprio recorde, né? É normal isso. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!